Sabe quando a gente ouve falar que imprimiram mais dinheiro? A primeira impressão é que isso é ótimo, né? Tipo, mais grana circulando para todo mundo. Mas será que é assim tão simples? A verdade é que a história é um pouquinho mais complicada e, olha, nem sempre muito justa. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Por que que quando entra dinheiro novo na economia, parece que tem gente que se dá muito bem e outra parte que acaba ficando para trás? Tem um mecanismo aí meio escondido que explica direitinho quem ganha e quem perde nesse jogo. E a resposta para esse mistério tem nome e sobrenome. É o efeito Cantillon. É um conceito que não é de hoje não, viu? Foi pensado lá no século XVIII por um economista chamado Richard Cantillon, e ele é a peça-chave para a gente entender essa história toda. A ideia por trás é na verdade bem simples, mas é poderosa pra caramba. O que mais importa é por onde o dinheiro entra na economia. Beleza, então. Vamos entender isso mais a fundo. Para sacar o efeito Cantillon na prática, o melhor jeito é a gente seguir o caminho que o dinheiro novo faz. Pensa nisso como uma jornada mesmo, uma corrida. E, como em toda corrida, quem larga na frente leva uma baita vantagem. Então, o primeiro ponto é: o dinheiro novo não cai do céu igual para todo mundo, de jeito nenhum. Ele entra na economia por lugares bem específicos. Geralmente grandes bancos, o governo, grandes corporações, são eles que recebem a grana primeiro. E o que eles fazem? Bom, eles saem gastando, comprando ativos, tipo ações, imóveis, antes que os preços comecem a subir. Aí, esse dinheiro vai circulando, passando de mão em mão, sabe? Só que, quando ele finalmente chega no bolso da maioria das pessoas, o cenário já é outro. Os preços de tudo já subiram. Ou seja, o poder de compra de quem pegou o dinheiro por último já diminuiu. O começo e o fim dessa jornada são mundos completamente diferentes. E é exatamente essa jornada que acaba criando uma divisão bem clara na sociedade. De um lado, os vencedores. Do outro, os perdedores. São literalmente os dois lados da mesma moeda. Olha só que diferença gritante. Quem está ali, coladinho na fonte do dinheiro novo, consegue usar essa grana enquanto os preços ainda estão baixos. Eles compram ativos que, para eles, parecem baratos. O resultado? O poder de compra deles aumenta. Agora, do outro lado, quem recebe esse dinheiro lá no final da fila? Bom, essa pessoa vai para o mercado e dá de cara com tudo mais caro. Aquele mesmo dinheiro já não compra as mesmas coisas. É uma perda real de poder de compra, o que torna bem mais difícil manter o padrão de vida. E as consequências disso no longo prazo são bem sérias, viu? A gente vê um aumento na desigualdade de riqueza. Por quê? Porque quem já tem ativos como ações e imóveis vê o valor do seu patrimônio inflar. Enquanto isso, a pessoa que depende de um salário, de uma renda fixa ou que guarda dinheiro na poupança, essa pessoa sente o seu poder de compra derreter. No fim das contas, até os preços na economia ficam meio bagunçados, distorcidos. Eles passam a refletir não só a oferta e a demanda real das coisas, mas também esse fluxo de dinheiro que não é nada igualitário. Ok, a gente entendeu a teoria, mas por que raios um conceito lá do século XVIII ainda é tão relevante hoje em dia? Qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? Acho que a ideia principal é essa aqui, olha só. O problema não é só quanto dinheiro novo é criado. O X da questão é como e principalmente onde esse dinheiro entra na economia. A pergunta de $1 milhão é: quem está recebendo primeiro? Porque a resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jogo e criar resultados, bem, muito diferentes para cada um. E isso tudo nos traz a uma reflexão final, que vale a pena levar para casa. Pensando na nossa economia de hoje, com em todas as políticas monetárias, os pacotes de estímulo, quem é que está mais perto dessa fonte de dinheiro? Quem são os primeiros da fila atualmente? Parar para pensar nisso ajuda e muito a gente a entender a dinâmica da economia moderna e, claro, a perceber para onde a riqueza realmente está indo. Fica aí a provocação para a gente pensar.